Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Todo o conteúdo deste vídeo será baseado na obra Stories from Ancient Cana by Michael D. Coogan and Mark S. Smith. Então, qualquer reclamação ou suposta refutação que o fundamentalista religioso tiver, por gentileza, escreva um livro e mande diretamente para estes acadêmicos. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Existe uma lenda bíblica muito interessante. Esta é a lenda que fala acerca de Noé. No capítulo 9 do Gênesis, do versículo 20 ao 29, quando ele amaldiçoa Canaã por causa do seu pai Cão ou Cã. Já vou lhe antecipar. A fonte desta lenda é um texto ugarítico. Vou repetir. A fonte desta lenda é um texto ugarítico. E nós leremos este texto ugarítico aqui. Vou repetir. Nós leremos este texto ugarítico aqui neste vídeo. Muitos exegetas bíblicos ou estudiosos bíblicos tentam ou já tentaram explicar essa passagem, dando inúmeras explicações, inventando até contextos históricos, exatamente, inventando contextos históricos acerca da nudez, buscando questões, relações, ilações inerentes ao texto bíblico que, na verdade, nunca explicaram de fato a passagem. Inclusive, essa passagem tem ainda raízes mais complexas no que diz respeito às relações de Israel com os seus povos vizinhos, porque este texto não deixa de ter uma conotação difamatória, pois ele atribui uma origem lendária a povos que, mais adiante na narrativa da Bíblia hebraica, Israel terá muitas dificuldades de relação. A Bíblia hebraica é um produto de uma redação e uma edição tardia, aproximadamente século VII a.C. Os textos ugaríticos irão datar de aproximadamente 1550 a 1350 ou 1370, alguns outros estudiosos irão dizer, antes da Era Comum, ou seja, a tradição dos textos mitológicos e lendários de Ugarit são, assim, mais antigos que o texto da Bíblia hebraica. E nós já mostramos aqui, demonstramos em diversos outros vídeos, mostrando as fontes, mostrando os textos, como esses textos ugaríticos influenciaram a Bíblia hebraica. Então, vamos ler o texto. Antes, vamos a uma explicação sobre o texto e logo após nós leremos o texto. Leremos o relato do Gênesis e leremos o texto de Ugarit. O acadêmico, o especialista, o estudioso desta obra que nós citamos, então, irá dizer. Quando a primeira tabuinha começa, o líder Daniel, o Daniel que inspira o Daniel da Bíblia. Quem já acompanhou nossos outros vídeos sabe muito bem que Daniel é um personagem lendário. Inclusive, a nota do texto massorético deixa claro. Se escreve Daniel e se lê Daniel. Ketiv Querer, o nome da regra. Como se escreve, como se
ler. O líder Daniel está em um templo realizando um rito especial chamado incubação. Essa forma de comunicação com as divindades por meio dos sonhos era considerada uma forma eficaz de contato com o poder divino, como mostram os paralelos bíblicos envolvendo Samuel e Salomão. O motivo específico da vigília, ou seja, o motivo pelo qual Daniel está querendo fazer estas comunicações com a divindade, é revelado quando no 7º dia, seu deus patrono Baal intercedeu por ele junto a El, o chefe do panteão. Então, o que ele vai dizer? Daniel não tinha filho e herdeiro. O foco da história, desde o início, está no filho de Daniel e não em Daniel. E isso é confirmado pelo título pertencente a Akhat, no início da 3ª tabuinha do ciclo. Aprendemos mais tarde que Daniel teve uma filha, Pugat, mas para os antigos cananeus, como em muitas outras sociedades, um filho era o filho desejado, um filho homem, macho, era o desejado, era o esperado. Como flechas nas mãos de um guerreiro, são os filhos da juventude. Feliz o homem que encheu deles a sua aljava. Salmo 127, versos 4 e 5. Preste atenção agora. Após uma lista repetida dos deveres de um filho, vou ler novamente. Após a lista repetida dos deveres de um filho, El prometeu a Daniel que ele seria pai. Ou seja, El promete que Daniel seria pai de um filho. Daniel voltou para seu palácio, onde, acompanhado das ministrações de Cotarat, deusa do casamento e do parto, um filho foi concebido pela esposa de Daniel, Danataia. Então, Daniel faz suas preces para que ele seja atendido, para que tenha um filho, homem, macho. Baal ouve as suas preces, porque Baal era o deus patrono de Daniel. Após um diálogo em que repetidas vezes é apresentada uma lista com os deveres de um filho, aí El promete e concede o filho a Daniel. Então antes, é obrigação do filho. Vai falando as obrigações. Repetidas vezes. Claro que nós não vamos repetir. Vamos ler apenas um trecho específico. E lá há uma obrigação que o filho tem que ter para com seu pai, que é descumprida, literalmente descumprida, no texto do Gênesis. E aí sim, você entende porque Noé amaldiçoa Cão. Vamos então ao livro do Gênesis, primeiro, capítulo 9, versos 20 ao 29. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então Cã viu, ele viu o seu pai bêbado, preste atenção nisso, ele viu o seu pai bêbado e descoberto, nu, ele viu, ele contemplou, de acordo com o texto. E ele vai e conta aos seus irmãos, guarda esta informação. Então, tomaram sem Javé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Guarda esta informação. Foi lá Cã e Javé e ajudou o pai. Ajudou. Virar o rosto, era a nudez. Não, guarda a informação da ajuda. A ajuda como um todo. Tudo isso é uma ajuda. Guarda esta informação. E despertou Noé do seu vinho, ou seja,
passou a bebedeira, passou a ressaca, e soube o que o seu filho menor fizera, contou para os seus irmãos. Ou seja, porque ele zombou. O texto não diz isso. O texto só diz que ele contou aos seus irmãos. O texto não diz que ele zombou, que ele falou com ira, com raiva, com deboche, como muitos pregadores querem fazer aí suas mentiras evangelísticas, suas mentiras denominacionais. Ele apenas foi lá e relatou aos seus irmãos. E vocês vão ver o problema. Nós vamos ao texto garítico. Vamos continuar aqui a leitura. E diz: maldito seja Canaã. Ele amaldiçoou o filho. Ele amaldiçoou o filho. Ele não amaldiçoa cão. Preste atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus, olha só, de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Vamos agora ao texto de Ugarit. Lembra o que diz o texto? Lembra? Daniel tem suas preces atendidas por Baal e por El. Só que El, repetidas vezes, dá uma lista de deveres de um filho. Então vamos lá. Vamos a essa lista que é repetidas vezes falada. Então, meu pai, El, isso é Baal falando, o touro, abençoe-o. Abençoe-o quem? A Daniel. Criador das criaturas, você, El, criador das criaturas, mostre a ele seu favor. Deixe-o ter um filho em sua casa, um herdeiro dentro de seu palácio. Agora vamos às obrigações, para montar uma estela para seu ancestral divino. Essas são as obrigações de um filho. Isso vai sendo repetido, tá? Um marcador votivo para seu clã no santuário, para enviar um incenso da terra, a canção de seu túmulo desde o pó, para fechar as mandíbulas de seus agressores. Isso tudo em relação ao pai, tá? É o dever do filho em relação ao pai, em relação à casa dele e o pai dele. Olha só, presta atenção. Expulsar seus opressores. Agora, para segurar sua mão quando ele está bêbado. Apoiá-lo quando está cheio de vinho. Vou repetir. Deveres de um filho, obrigação de um filho, lenda, mitologia cananeia, texto, poesia cananeia, ugarítica. Dever de um filho, para segurar sua mão de quem? Do pai, quando ele está bêbado. Apoiá-lo quando está cheio de vinho, para comer sua oferta de cereal no templo de Baal, sua porção no templo de El. Opa, o filho que faz isso tem a bênção do Deus. Então por isso que Noé abençoou os seus filhos, diz: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Para remendar seu telhado quando fica lamacento. É o dever do filho. Para lavar suas roupas quando elas ficam sujas. Aí você também entende a bênção do Salmo 127. Se o filho tem que fazer isso tudo, ele é uma bênção mesmo. Eu não preciso de funcionário. Não preciso de servos. Por isso que a maldição recai sobre o filho de cão e não sobre cão. Porque o filho de cão não será servo do próprio pai, mas será servo dos irmãos do pai
que cumpriram seu dever de filho para com Noé. Aí sim, agora eu entendo esse texto. Sem invencionice, sem malabarismo teológico, sem invenção de contexto cultural. Basta apenas eu ver, saber, alguém me dizer aonde são essas fontes destas lendas, mitologias bíblicas que foram tragas para os textos da redação judaíta. Exatamente. Se eu sei o mito, a origem, se eu sei de onde vem, eu não preciso nem ficar me debruçando, bater na minha cabeça com evidência interna, exegética. Se eu sei de onde vem, eu sei a fonte, eu sei a origem, já trazem para mim de onde é, então eu entendo literalmente todo aquele contexto. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Parem de me perguntar quem é o verdadeiro Deus, mas que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.